Todas as coisas em Cristo, por T. Austin Sparks. Capítulo 2. A manifestação da glória de Deus. Leitura Hebreus 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum anjo: "Você é meu filho, hoje eu o gerei", ou ainda: "Eu serei seu pai, e ele será meu filho". E, quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: "Ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo". Mas ao Filho ele diz: "Teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro". E diz também: "No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim". E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: "Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés". Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Como primeira coisa nesta meditação sobre Cristo, temos estado ocupados com a concepção sempre crescente dele que marcou a vida do apóstolo Paulo. Vimos primeiro como o próprio Paulo, como judeu, havia compartilhado a concepção muito terrena e estreita do Messias, tão comum à sua raça, como todo o pensamento de um reino, privilégio e posição temporais, e como para ele essa concepção foi destruída, pela revelação que ele teve do Senhor Jesus enquanto viajava na estrada para Damasco. Essa crise marcou o início de um conhecimento cada vez maior de Cristo. Ali, Paulo aprendera não apenas que Jesus de Nazaré era o próprio Messias há muito esperado, mas também o Filho de Deus, que desde os tempos eternos estivera no seio do Pai. A partir daí, Cristo não era mais apenas uma figura do tempo para ele, e notamos como, por revelação posterior, esse fato veio a ser relacionado ao que Paulo frequentemente chama de propósito. O propósito de Deus, os conselhos divinos, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso está relacionado com o antes dos tempos eternos, e nesse propósito, naqueles conselhos divinos desde a eternidade, muitas coisas são encontradas às quais Paulo se refere. Vimos que esses conselhos divinos, esse propósito eterno, dizem respeito ao universo e ao homem em particular, e que tanto o universo quanto o homem estão reunidos em seu Filho, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, resumir todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e as coisas sobre a terra. Isso nos leva a considerar um ponto que talvez exija uma nova afirmação, ou pelo menos uma reiteração, a qual, portanto, passamos agora. O propósito das eras. Esses conselhos eternos, esse propósito eterno de Deus, representam a linha reta de Deus através dos tempos e, conforme os consideramos, nada tem a ver com a redenção.
Essa é outra linha, uma linha de emergência. Estávamos dizendo que essa plenitude dos tempos, das eras ou estações, representa o método eterno de Deus para revelar sua plenitude e trazer os homens a essa plenitude. São estágios de crescimento, de progresso, de desenvolvimento em relação ao seu Filho e, como dissemos, tudo isso foi planejado para ser uma linha reta através dos tempos. Essas outras eras sobre as quais lemos, as eras deste mundo de acordo com as condições atuais, são outra linha e introduzem outra expressão de propósito. Eles foram trazidos, se podemos colocar de forma figurativa ou imaginativa, desta forma. A divindade, em conselho, estabeleceu o plano para todas as eras futuras das eras, de eternidade a eternidade. E nesse plano, tudo era claro e direito. Haveria uma revelação progressiva de Deus no Filho e uma progressiva introdução do universo nessa plenitude. Mas então Deus chegou a um ponto onde ele teve que dizer, por causa de sua presciência, falamos imaginativamente, mas nós sabemos o que vai acontecer. Sabemos que a certa altura o homem que criamos falhará, cairá, sucumbirá. Isso significará um longo período de desordem, ruptura, caos, e devemos providenciar para isso. Ali foi introduzido todo o plano de redenção, e o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Essa é outra linha de propósito. Assim, as eras deste mundo atual tiveram que ser introduzidas, a era antes da lei, de Adão após a queda a Moisés, uma era governada por certas coisas, depois a era da lei até Cristo, então a era ou a dispensação da Igreja. Estes não estavam no plano original. É necessário dizer isso, porque, caso contrário, isso tornaria Deus responsável pelo pecado. E você poderia dizer, bem, se Deus tivesse planejado tudo isso, a queda estava fadada a acontecer. Deus teve que trazer a queda. Mas isso não é verdade. Nenhum de nós acusaria Deus de ter planejado a queda para tornar a redenção necessária. Essa é outra linha de propósito, de planejamento de acordo com a presciência de Deus. A primeira linha de propósito não era essa e, como dissemos, você começa em um nível e depois chega a um ponto onde, por causa do fracasso e do pecado, há uma depressão na linha e nessa queda, nessa lacuna, toda a história da redenção é vista. Cristo faz a ponte e liga o primeiro propósito e sua realização, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Vindo na semelhança da carne pecaminosa, mas sem pecado, o Redentor se coloca na brecha e carrega o propósito das eras diretamente em si mesmo. As presentes dispensas são, digamos, subsidiárias em sua natureza e foram introduzidas por causa de uma emergência. Deus nunca pretendeu que fosse assim. Sejamos bastante claros neste ponto. O fato que se destaca claramente para nós e que é de tremendo valor é que Deus pretendia que houvesse eras, tempos, períodos nos quais deveria haver uma crescente revelação, manifestação e apreensão de si mesmo. Talvez soe especulativo, mas vamos perguntar. Agora, o que teria acontecido se a queda nunca tivesse ocorrido? Se o homem tivesse sobrevivido ao teste no jardim e não tivesse sucumbido, o que teria acontecido? Acredito que o homem teria crescido em sua apreensão e conhecimento de Deus, crescido em sua expressão pessoal de Deus. Deus teria sim garantido uma expressão progressiva e sempre em desenvolvimento de si mesmo e, vendo que Deus é o que Ele é, não haveria limite para isso. Poderia ter continuado através de eras sucessivas, com movimentos neste universo em plenitudes cada vez maiores de Deus. Não estamos falando de um homem individual, mas do homem coletivo. Isso é o que Deus pretende, e isso é o que será: preencher a lacuna. Atravesse toda a lacuna que foi preenchida pelo programa Redentor e aborde o assunto no ponto em que a redenção está completa. Volte ao primeiro nível de Deus,
triunfante sobre o inimigo e leve as coisas até lá. O que você vai ter? Você terá uma expressão progressiva e crescente da plenitude de Deus exibida em eras, em círculos cada vez maiores da revelação de Deus. Não é possível compreender a plenitude de Deus. Levará a eternidade para expressar isso. Toda essa plenitude está em Cristo e nosso ponto no momento é quão grande é essa plenitude. Que Cristo nós temos? Levará a eternidade para descobrir Cristo. Não há nenhum pequeno significado sobre essa declaração. Recordamos as palavras do próprio Senhor Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso, é claro, não implica apenas uma questão de identificação, que ninguém sabe quem é Cristo, exceto o Pai. Significa o que Cristo representa na história deste universo, tudo o que Ele é em sua posição nele. Eu creio que é para entendermos que o Senhor está nos chamando. O Senhor quer que cheguemos a uma nova compreensão e compreensão de seu Filho, Jesus Cristo. E essa apreensão é nossa saída, nosso caminho para a plenitude. Isso, como dissemos, passou a estar relacionado ao propósito. A personificação do pensamento divino em um ser. Seu significado central era em relação a um tipo de ser criado chamado homem. E o homem é uma expressão do pensamento divino, uma imagem e semelhança de algo concebido na mente de Deus. Esses são os conselhos eternos que resultam em um propósito eterno, o conselho de sua vontade. Agora vamos quebrar isso. Deus pensou pensamentos. Você e eu temos pensamentos. Pensamentos que correspondem à nossa constituição mental, nossa natureza, nossa constituição. Alguém pensa de uma maneira porque foi feito dessa maneira, outro de outra maneira porque foi feito dessa maneira. Nossos pensamentos são a expressão de nossa natureza, nossa constituição, nossa disposição, em uma palavra, nossa maquiagem. Porque, como imaginou em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. O pensamento é o homem em essência. Deus pensou pensamentos. Esses pensamentos eram Deus em essência. Eles eram a mente projetada de como Deus é, o que Deus pensa, o que Deus é. Esses pensamentos foram projetados em direção a um objeto chamado homem. Esse homem deveria ser uma expressão, uma personificação viva dos pensamentos de Deus. Deus desejou desejos. Agora, do homem é igualmente verdade que, como um homem deseja em seu coração, assim ele é. Desejamos de acordo com nossas inclinações, de acordo com nossas preferências, de acordo com o que sentimos ser o melhor. Nossos desejos se expressam. Os desejos de Deus são uma expressão de sua própria natureza, seu próprio ser, sua semelhança. Esses desejos estavam centrados no homem, que o homem deveria ser uma personificação viva do coração de Deus, o desejo de Deus. Desejando um desejo com Deus, pensando um pensamento com Deus, um em mente, um em coração com Deus. Deus quis uma vontade. Nossas vontades sempre nos traem. O que queremos é desvendar, revelar o que buscamos, o que queremos dizer, o que pretendemos. Isso é verdade de Deus. Deus quis uma vontade, e essa vontade era Deus, segundo a natureza de Deus, a essência da natureza, disposição e intenção de Deus. Essa vontade de Deus estava focada no homem, que o homem deveria incorporar a vontade de Deus e expressá-la em expressão de vida pessoal, vivendo na vontade de Deus, vivendo pela vontade de Deus, todo o seu ser reunido em uma expressão inclusiva e positiva. Tua vontade, ó Deus, deveria haver um ser criado chamado homem segundo essa ordem, para ser nesse sentido moral e espiritual a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Isso não era para compartilhar a deidade, mas para ter a natureza moral de Deus, a natureza espiritual de Deus na mente, coração e vontade reproduzida no homem, expressa em uma criação.
É aí que o pensamento de Deus repousa, e esse é o propósito de Deus. Ele deseja que seja frutífero, multiplique e encha a terra, crescer e expandir, moral e espiritualmente, para alcançar todos os reinos espirituais e preencher o universo. As forças morais são forças que vão muito além do indivíduo em que repousam ou estão centradas. A mentira e seu resultado. Agora você pode ver por que Satanás procurou capturar o homem e por que ele fez isso da maneira que fez. É como se ele dissesse: deixe de lado a mente de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Em outras palavras, aceite o meu. Agora, o que você tem? A expansão daquela coisa de um homem para o universo. Essas forças morais, que são diferentes das pretendidas por Deus, são forças cósmicas agora. Eles foram muito além do indivíduo, muito além da família para uma raça, e além de uma raça para todos os reinos circundantes do cosmos. Há uma vontade diferente de Deus impregnando a própria atmosfera. Existem outros desejos, outros sentimentos, outros pensamentos, todos contra Deus. Veja então a terrível alternativa. Veja o alcance deste assunto. Se o homem tivesse sido fiel aos pensamentos expressos por Deus, seus desejos expressos, sua vontade expressa, se o homem, em outras palavras, tivesse sido fiel a si mesmo como fora da mão de Deus, que deveria ser fiel a Deus, todo este mundo, todo este cosmos hoje seria uma expressão do pensamento, desejo e vontade de Deus. Que mundo, que universo! Mas o que é agora? Tal coisa como 1000 ligas de nações nunca seria corrigida. O homem deixou algo solto neste universo por sua traição, sua cumplicidade com o inimigo de Deus, que deve funcionar até que esta criação seja uma expressão completa daquilo que se revoltou contra Deus, e ela alcançará sua própria destruição. Que diferença! Está funcionando desta forma. Tente prender a guerra. Quão fútil é a operação dessa coisa! Só há um que agora se detém até que seja tirado do caminho. Quando essa restrição for totalmente removida, você verá toda essa criação como uma massa levedada fervendo de anarquia e autodestruição. Deus nunca pretendeu isso. Você vê o pensamento de Deus para o homem, a intenção de Deus, o propósito de Deus? Era para se expressar através do universo. Com esta dispensação e criação, exatamente o oposto está se expressando, e assim será até o fim. Este não é o pensamento de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Isso é anarquia, é contra Deus, contra seu propósito, contra sua criação. Bendito seja Deus! Estamos fora dessa criação, porque estamos em Cristo, e Cristo preenche a lacuna. Ele assume a intenção original. Nele você tem os pensamentos de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus perfeitamente expressa, e nós somos nele, uma nova criação em Cristo Jesus. Agora, qual é o nosso negócio? Aprender pelo Espírito Santo a viver segundo os pensamentos de Deus, de acordo com os desejos de Deus e a maneira de Deus. Isto está à nossa frente para a nossa consideração posterior. Conformidade com Cristo, essencialmente moral e espiritual. Você vê que o resultado foi planejado para ser uma raça corporativa criada como uma expressão daquilo que era, em essência, Deus. Não quero dizer a divindade, quero dizer aquilo que foi intencionado na essência moral, o tipo de pensamentos que Deus pensa, o tipo de desejos que Deus deseja, o tipo de vontade que Deus deseja. Deus planejou uma raça corporativa criada como uma expressão de si mesmo nesse sentido. Você vê isso em Cristo. Você tem o significado de Cristo quando vê tudo isso. Isto é o que Cristo quer dizer. Esta é a interpretação de Cristo. Que grande Cristo! Paulo o vê levantado completamente fora do tempo.
vê-lo relacionado ao propósito de Deus, sua imagem expressa, o esplendor, a própria essência de Deus. Sim, em seu caso, a deidade incluía a essência moral de Deus, a expressão de Deus em uma imagem constituída moralmente segundo Deus, isto é, Cristo. É uma grande coisa ver Cristo e então ver que fomos escolhidos nele para sermos assim, conforme a imagem de seu Filho. A primeira representação desse pensamento, dessa mente, desse coração, dessa vontade de Deus, foi o Filho. E o Filho não foi criado, mas gerado. O homem foi criado para ser conforme a imagem do Filho, mas o Filho não foi criado. Ele era o unigênito do Pai, único, independente, inclusivo, conclusivo. Não são meras palavras. Na criação segundo Deus não haverá nada senão o que é de Cristo. É importante perceber isso. Isso governará muito do que talvez ainda não tenhamos dito. Graças a Deus, você e eu não seremos como somos. Não é ser Cristo e nós. Tudo é ser Cristo. Isso quer dizer que Cristo será expresso de forma tão corporativa que, deixando de lado a questão da deidade, a essência moral e espiritual de Cristo governará totalmente todas as outras unidades do universo. Será Cristo nesse sentido, um grande Cristo universal, coletivo e corporativo? Sim, haverá multidões que nenhum homem pode contar, mas tão conformados à imagem de Cristo que, olhando para qualquer um ou para todos eles, a conformidade espiritual com Cristo será vista. Não estamos dizendo que Cristo perderá sua individualidade para ser absorvido em alguma abrangência onde cessa toda a sua própria distinção pessoal. Estamos dizendo que, quando conformados à sua imagem, devemos ser como uma grande pessoa, o corpo de Cristo aperfeiçoado, uma expressão corporativa e coletiva do que Cristo é. Paulo refere-se a isso quando, com tremenda fé representando uma tremenda vitória e ascendência, lhe disse: doravante não conhecemos nenhum homem segundo a carne, segundo Coríntios 5:15. Representa uma vitória de ordem nada média. Em nosso trato com os filhos do Senhor, por exemplo, Paulo quer dizer que, apesar de tudo o que podemos encontrar de inconsistência e falha, por causa do que eles são por natureza, devemos concentrar toda a nossa atenção em Cristo neles, e porque eles são de Cristo e Ele está neles, faça de sua habitação o fundamento de todas as nossas relações com eles, mantendo nossos olhos completamente fora do outro. Devemos conhecê-lo segundo Cristo e não segundo a carne. Não será difícil nas eras vindouras, pois então não haverá nada além do que é de Cristo em nós. Veremos Cristo uns nos outros, seremos totalmente conformados à sua imagem. Que Cristo! Veja a sua posição no propósito de Deus. Veja o Cristo universal e eterno, abrangendo tudo, excluindo tudo que no caráter é inadequado para Deus e não fora dele, incluindo em si mesmo como Filho tudo que se tornou conforme a sua imagem. Cristo inclusivo da criação, pois todas as coisas foram criadas para Ele. Eles serão seus, mas moralmente purificados e adequados a Ele. É por isso que Ele os recusou nas mãos do diabo. Todas essas coisas te darei, se você se prostrar e me adorar. Mateus 4:9. Ele desdenha a oferta, por mais custoso que fosse o caminho, e ele sabia disso, ele não se deixaria apanhar por aquela proposta. Com efeito, ele diz: eu os terei, mas os terei quando todos os problemas e desgostos tiverem passado. Esse é o efeito disso, toda a criação incluída em Cristo. Um dos grandes fatores e características governantes da nova criação em Cristo é a vida imortal. Na presente criação, no seu melhor, reina a morte, reina a decadência. Vida imortal. Não há morte alguma nessa nova criação. Todas as eras estão incluídas em Cristo. Sim, ainda há eras por vir. Que nas eras por vir, essas eras estão sendo incluídas em Cristo. Isso significa que Cristo lhes dará seu caráter.
Eles devem tomar sua natureza, seu caráter de Cristo, e na medida das eras. Isso significa que progresso, desenvolvimento, aumento, expansividade, extensão é tudo uma questão de prosseguir e ampliar para Cristo. As eras são feitas para Ele, e as eras vindouras são para a manifestação de Deus em nós, em Cristo. Toda a plenitude divina está em Cristo. Estas são declarações na palavra. O dom da vida eterna. Na criação do homem, a princípio, um grande fator foi suspenso. Talvez tenha sido o fator mais importante e foi suspenso até a liberdade condicional e os testes do homem. O que dependia tão inteiramente de como o homem saía da provação e do teste era a eternidade da vida, vida do ponto de vista divino. O que Deus quer dizer com vida? Isso foi suspenso até o julgamento do homem e introduz outro grande fator da palavra de Deus, a saber, a revelação de Deus. Isso representa a grande questão governante na história de Adão em diante. A grande questão governante é esta: em quem pode habitar aquilo que é chamado de vida eterna? Sabemos que a vida eterna não é mera duração do ser. É um tipo de vida, é a vida de Deus, a vida divina, a vida das eras. Em quem essa vida pode habitar? Essa é a grande questão governante da história. Ele era a vida, ele é a vida. Mas então, nós o contemplamos não apenas como pessoal, individual, separado, mas corporativo, a criação em Cristo. Isso conclui o primeiro estágio e começa o próximo. Até aí tudo, no que diz respeito ao tempo presente, é uma grande questão. Neste período redentor, introduzido como uma segunda linha do arranjo divino, toda a questão de nossa resposta ao chamado de Deus, de nossa aceitação de Cristo e de união com Ele está em jogo. Uma grande questão paira sobre esta dispensação. Quem responderá? Para muitos, ele teve que dizer: não quereis vir a mim. João 5,40. A questão é resolvida uma vez que a vida está dentro. Você começou naquele ponto onde Adão quebrou e foi imediatamente levantado para fora da brecha, fora da curva. Você foi criado lá em Cristo e veio direto para a linha reta do propósito eterno que, em sua realização, será um universo cheio de Cristo. Você está perguntando do que se trata. Se você ainda não está claro, pode ser colocado em poucas palavras. É trazer à vista a grandeza de Cristo. Isso é tudo. Agora precisamos que aconteça conosco, na graça de Deus, o que aconteceu com este homem que veio a esta concepção inesgotável e crescente de Cristo. Recordamos suas próprias palavras? Foi do agrado de Deus revelar seu Filho em mim. Você pode ter ouvido tudo isso, pode ter soado mais ou menos maravilhoso, você pode conhecer a verdade de forma intelectual, mas há toda a diferença entre isso e a maneira como Paulo sabia disso. O modo de conhecimento de Paulo traz emancipação. Você já viu uma mosca em uma garrafa? Ela gira e gira, batendo de um lado para o outro, subindo e descendo, até que você se compadeça ao ver aquela mosca. Você a viu subir um pouco e suas esperanças cresceram com ela, e então você a viu cair, tentando encontrar uma saída, batendo em si mesmo até a morte. Então para cima, subindo e alcançando o topo, fora e longe. Essa é a diferença. Você e eu, com todo o nosso conhecimento intelectual, nosso conhecimento mental de um grande reino espiritual, achamos uma coisa sem esperança se, na realidade, estamos vivendo nesta criação. Hoje seria fácil se desesperar, cair nas coisas como elas são. Olhe para o mundo em busca de perspectivas para a igreja, perspectivas para o Evangelho, perspectivas para o Senhor. Veja o estado da própria igreja. Traga a carta aos Efésios para este mundo, você desistirá e dirá: é uma concepção maravilhosa, mas impossível. Tente perceber isso neste nível e você se desesperará. Observe Paulo quando ele olha para as igrejas que ele viu serem criadas e as vê se desintegrando, e os homens por quem ele sofreu voltando-se contra ele. Paulo teria se desesperado em seu coração se estivesse morando aqui. Quais eram as perspectivas em tais condições?
Mas ele subiu aos céus em Cristo Jesus e viu que isso era uma coisa celestial, uma coisa eterna. Leia a carta aos Efésios novamente e marque como ela começa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, a qual ele gratuitamente nos foi dado no amado, em quem temos a nossa redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 3-7. Estas são as palavras de um homem com o trabalho de sua vida desmoronando e todos os seus velhos amigos pelos quais ele se sacrificou voltando-se contra ele. O que ele viu? A eternidade, a universalidade de Cristo, todas as coisas em Cristo. Paulo não está vivendo neste mundo agora, mas vivendo em Cristo. É a única saída. É o modo de vida, o caminho da esperança, o caminho da certeza em um dia como este, quando as coisas fecham. Cristo é a saída. Nos lugares celestiais em Cristo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Novamente dizemos que Cristo. Demoremo-nos muito no Senhor Jesus, pois tudo para nós está nele. De acordo com o desejo de Tim Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída: